Se você acha que Bitcoin a 90 mil dólares é caro, é porque você ainda não entendeu o jogo. Bitcoin não é sobre preço, é sobre posição. Ou você tem, ou você está fora do sistema global de proteção patrimonial. Você precisa entender aqui que cada novo ciclo que a gente passa no Bitcoin, no mercado de criptomoedas, a gente está criando ou está dividindo essencialmente os investidores em duas categorias. Aqueles que estão se blindando, que estão protegendo o seu patrimônio, estão protegendo o seu futuro, e aqueles que ficam desesperados com a volatilidade de preços que o mercado cripto tem por essência e acabam saindo desesperados. É o famoso compra na alta e vende na baixa. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar porque que eu acho que esse patamar de preços do Bitcoin é sim um marco significativo, mas não porque você está pensando de eventualmente, ah meu Deus, o ciclo acabou, agora o Bitcoin vai cair, eu vou vender tudo. E sim como uma oportunidade do que ainda pode estar vindo pela frente, porque estar posicionado nesse momento faz sim bastante sentido. E aqui eu quero te mostrar algumas coisas, então vamos lá para a tela do computador, começando aqui com alguns indicadores que eu acho muito importantes para você entender, principalmente se você já entendeu que usar esse ativo, que é um ativo inconfiscável e sem inflação, com alto potencial de preservação real do seu poder de compra, inclusive de aumento do seu poder de compra, faz muito sentido para você. Esse daqui é o meu preferido, né? É o MVRV Score. O que esse indicador aqui acaba nos medindo, e olha para essa linha laranja aqui para saber qual é o indicador, é basicamente o valor de mercado do Bitcoin, então o market value dividido pelo realized value, ou seja, o valor realizado, é como se fosse pelo preço médio aqui. E o que a gente tem historicamente falando desde que o Bitcoin nasceu é que esse indicador, quando ele está aqui próximo da região de zero, perto de zero alguma coisa, que seria essa região verde aqui do nosso gráfico, ele historicamente marca regiões de fundo de mercado. Então, se eu comparo com o preço do Bitcoin, que é essa linha preta, aqui eu tive um fundo de mercado, aqui eu tive um fundo de mercado, aqui eu tive um fundo de mercado e aqui lá em 2012 eu tive um fundo de mercado. Historicamente, essas foram patamares de preço muito atrativos para você comprar, né? Aqui eu tinha um market cap do Bitcoin lá de 30 milhões de dólares, aqui de 3 bilhões, para você ver como esse negócio se valorizou ao longo do tempo, aqui de 58, 60 bilhões, aqui de 400 bilhões e eu tenho hoje 1,7 trilhão de dólares. E se a gente perceber, essa outra parte aqui, né, essa parte vermelha, ou historicamente qualquer coisa acima de 4, 5, até mesmo 3, já começa a se tornar um nível que eu poderia considerar aqui como um potencial topo de mercado, um potencial início de uma estratégia aqui de um DCA reverso, né? Eu começar a vender um pouquinho a minha posição, começar a diminuir ela conforme os preços vão esticando. Por exemplo, aqui eu teria um topo de mercado, aqui foi um belo spike, eu teria um topo de mercado, aqui também, e nesses dois pontos aqui. Então, se eu olho no gráfico do preço do Bitcoin, aqui eu tive um topo, aqui eu tive um topo, aqui eu tive esse topo, aqui eu tive esse topo, e aqui eu não tenho esse topo ainda. Mesmo com o Bitcoin batendo lá os seus 107, 110 mil dólares, que foi aqui, batendo aí 2,1 trilhão de capitalização de mercado, eu cheguei com o meu indicador na faixa de 3,3. Ah, beleza, tem um monte de gente, os espertalhões que, pô, vendi aqui, que maravilha, e depois caiu para 70 mil dólares, 75 mil dólares. Fiz um excelente trade, beleza, foi sim um trade muito bom, mas historicamente a gente ainda não atingiu uma região de fato preocupante aqui de a gente começar a desacelerar com mais força, de reduzir de fato as posições, porque a gente ainda está bem longe dessa faixa aqui. Na minha visão, a partir de uns 4, 5, né, que seria essa linha aqui que eu vou começar de fato a tirar o pé, começar a vender um pouquinho a minha posição, aumentar um pouco o caixa, porque aí eu acredito que o ciclo pode estar chegando num eventual topo, vou me preparar para o possível, potencial, provável bear market, mas ainda não acho que a gente chegou nessa região. E aí você olha um outro indicador aqui, o que seria o múltiplo de P/E, que basicamente isso aqui vai medir. Aqui eu já estou olhando para o lado da oferta na rede do Bitcoin, que seriam os mineradores. Então esse múltiplo aqui eu estou medindo a relação de lucro que os mineradores estão tendo a cada Bitcoin que eles recebem lá como sua recompensa por minerar os blocos da blockchain e qual é o valor do Bitcoin. Então, aqui também, quanto mais baixo, principalmente nessa região verde, aqui historicamente falando, eu tive fundos de mercado. Aqui em cima, aqui também, e aqui nessa região vermelha ou perto dela,
eu tive regiões de topo de mercado. Mesma coisa, um gráfico muito parecido com o que a gente acabou de ver. Então aqui a gente chegou no comecinho ali de 2024, lá para março, eu cheguei na casa dos 70 mil dólares, mais ou menos perto de um possível topo, aqui de acordo com o múltiplo de Pew, mas também depois de então tive uma certa correção, um certo período de acumulação aqui, né, lateralização de preço no Bitcoin, cheguei nos 106, 107 mil dólares e agora estou com meu múltiplo de Pew aí na casa de uma vez, então nada preocupante aqui também, não está me sinalizando um topo de mercado, ainda tem espaço para subir. Eu posso olhar também o Stock to Flow Model, que é uma outra maneira da gente buscar precificar a quanto vale o Bitcoin ou a quanto ele deveria ir. Eu pego o modelo, essa linha vermelha mais contínua que eu tenho aqui no gráfico, e o Bitcoin essa linha colorida. Então percebe que quando eu tenho o preço do Bitcoin abaixo dessa linha dessa linha do modelo, historicamente são períodos de fundo de mercado e fica nesse azul mais escuro. E quando eu tenho essa linha aqui mais pro lado do amarelinho, do verde, é que eu estou chegando eventualmente em topos de mercado. Eu estou bem acima aqui da linha do modelo. Então eu junto esse indicador com os demais e aqui eu olho, eu estou abaixo do modelo. Se eu olhar para o que está precificado aqui, eu poderia chegar num Bitcoin aí esse ano na casa de uns 200 mil dólares, até um pouquinho mais. Se eu for olhar aqui para o que está precificado, poderia chegar ali até uns 370 mil dólares. Eu acho que é muita coisa, mas tem sim, na minha visão, espaço para a gente continuar subindo aqui mais um pouco. E olhando mais um outro indicador, eu tenho o Realized Price, né, o preço realizado. É basicamente uma das etapas aqui, né, do nosso MVRV, só que aqui eu estou olhando só para o preço realizado. Isso aqui é uma boa estimativa para o preço médio dos bitcoins que estão em circulação. Ele pega para calcular isso, a qual preço as moedas em circulação foram negociadas pela última vez. Então uma aproximação de um possível preço médio. Mesma coisa, quando o preço do mercado, né, o preço do Bitcoin vem abaixo dessa linha de preço médio, historicamente foram fundos de mercado, boas oportunidades de compra. Quando se destaca muito, né, se desloca muito, historicamente foi um topo de mercado. Aqui, de fato, eu já teria um deslocamento um pouco maior quando eu bati ali os 106, 107 mil, mas agora com essa correçãozinha, na minha visão, ainda tem espaço para minimamente eu voltar a buscar aqui um pouco mais adiante, tá? E outra coisa que a gente tem para falar, agora um pouquinho menos dos indicadores técnicos propriamente dito, e olhando aqui para o próprio gráfico do Bitcoin, muita gente acaba olhando só para isso, né? Tem uma visão um pouco míope e fala, pô, tô agora numa tendência de baixa que, por sua vez, poderia continuar aqui, que no caso, inclusive, mesmo fazendo essa análise, essa própria tendência de baixa de curto prazo que a gente estava, já foi rompida aqui lá no comecinho desse mês, há umas 2 semanas atrás, e agora potencialmente eu estou embarcando numa tendência de alta. A gente teve 2 dias muito fortes aí, hoje e ontem, subindo, já acumulando aí uma alta de, em 2 dias, deixa eu pegar desde aqui de baixo, 8% aí aproximadamente, ultrapassando a barreira dos 91 mil dólares. Aqui alguém pode argumentar, tô saindo aqui da banda de Bollinger, né, esse canalzinho que está desenhado aqui no meu gráfico, e isso não, por si só, não quer dizer muita coisa. Até se a gente olha o último grande rally que a gente teve lá no finalzinho de 2024, né, eu saí da banda de Bollinger aqui e ainda assim subi mais 55%. Então isso pode simplesmente demonstrar uma força muito grande do ativo e ser difícil parar. E quando eu comparo esse desenho aqui, né, que a gente está vendo agora com essa última pernada que a gente teve, eu vejo movimentos até que bem similares, né? Eu tenho candles, né, dias aqui de uma alta bastante forte, bastante significativa. Isso pode, na verdade, servir como um motor para impulsionar esse preço para cima. E trazendo um pouquinho mais de economia aqui, se a gente joga esse indicador da liquidez global, do M2, aqui no nosso gráfico, historicamente o Bitcoin tem uma correlação muito alta com isso e faz bastante sentido, porque aumentar a liquidez global quer dizer que eu estou principalmente imprimindo mais dólares, colocando mais dinheiro no mercado. Se eu tenho mais unidades de uma mesma coisa, de uma mesma moeda, quer dizer que cada moeda vale menos. Isso aqui é inflação monetária na veia. O Bitcoin, por ser uma moeda deflacionária, né, porque eu tenho um máximo de moedas que vão existir ali, que são os tais 21 milhões, e se eu tirar as que foram perdidas aí no meio do caminho, esse número cai para uns 16, 17 milhões. Então, quer dizer que quanto mais liquidez eu estou colocando no mercado, quanto mais dólares principalmente estão sendo injetados na economia, mais o Bitcoin tende a se beneficiar. E se eu
E quando eu coloco esses dois indicadores juntos, aqui dá pra gente encaixar isso bem bonitinho, aqui até vendo uma correlação bastante alta. E historicamente o Bitcoin tem um certo atraso para pegar essa liquidez global. Então, olhando para essa comparação aqui, eu poderia dizer que o Bitcoin ainda tem um potencial de alta bastante forte, de pelo menos chegar ali nos 120, 130 mil dólares, que de hoje seria aí uma alta de mais uns 40%. E como se isso não bastasse, né, a gente vê esse gráfico da liquidez subindo aqui também, e olhando mais especificamente para os Estados Unidos, a gente vê também aí, botar um gráfico um pouquinho mais recente, dos últimos 5 anos, de fato, aí aqui a gente ainda pega um pouquinho da pandemia, então eu tenho essa liquidez aumentando ano após ano, tirando apenas alguns períodos aí de 2022 que eu tive uma leve queda, mas o natural é que o governo acabe retornando para esse passo aí de imprimir novos dólares, colocar mais dinheiro na economia. E aliado a isso, a gente tem também a discussão da queda de juros nos Estados Unidos, que o presidente Trump já está ali batendo, já está ali cuspindo fogo no cangote do Jerome Powell, o presidente do Fed, para que isso aconteça o mais rápido possível, e juros mais baixos impulsiona ainda mais a economia, mais grana ainda circulando. Isso tende de novo a impulsionar ativos de risco, como é o caso, ativos mais voláteis, como é o caso do Bitcoin. E para fechar, eu tenho demanda institucional superando inclusive a oferta de mineração. Aqui eu tenho que, desde o lançamento dos ETFs de Bitcoin à vista, eles adquiriram 529 mil bitcoins, enquanto no mesmo período foram minerados apenas 249 mil. Então uma forte adoção aí do institucional, do dinheiro grande, né, do smart money entrando para o Bitcoin, seja isso através de empresas, de fundos comprando porque querem mesmo, ou dos ETFs, os fundos mais passivos, comprando isso meio que de tabela, porque tem muita demanda do investidor de varejo, ou mesmo dos investidores, dos grandes investidores, fundos de pensão e tal, que não querem ou não podem, por algum motivo regulatório, comprar a moeda propriamente dita, fazem isso através de ETFs. Então, caso ainda não tenha ficado claro isso para você, Bitcoin é a nova reserva de valor, seja para quem não quer investir em ouro, por exemplo, que tem muita gente que ainda defende, mas principalmente para o pequeno investidor, para o cara do varejo, para eu e você, é a maneira que a gente tem para não ser confiscado por governo nenhum do mundo, para ter mais liberdade, e ainda, na minha humilde opinião, é o ativo com maior potencial de valorização que a gente tem no longo prazo, de manter de fato nosso poder de compra. A gente aqui no Brasil, que tem um patrimônio em real, a gente perdeu aí na média 18 a 19% de poder de compra por ano, só por inflação monetária, só por injeção de dinheiro na economia. Por isso que as coisas vão ficando mais caras a cada ano, e aí quando você vai ver, você juntou lá o seu tão sonhado R$1 milhão, mas isso não vale mais nada, ou compra a mesma coisa que R$100 mil compravam há 5, 10 anos atrás. E para mim, o erro de quem ainda fica nessa neura de, pô, vou esperar corrigir, vou comprar mais barato, vou ser o espertão, enquanto você espera, a escadinha do Bitcoin vai subindo ali, mais um degrau, e isso só vai ficando mais caro. Pode ser que venha a ter mais uma correção, mas aí você está querendo acertar ali o buraco da mosca, e é muito difícil de fazer isso. Por isso que a estratégia mais eficiente de você ter é estar posicionado no mercado e usar esses momentos de maior correção ou de maior euforia, onde os preços esticam demais, para ir fazendo ajustes no seu portfólio. Quando cai demais, vai fazendo um DCA, que seria um preço médio, vai acumulando mais ativos a preços atrativos. Quando estica demais, você se desfaz um pouco da sua posição, transforma isso em caixa e vai navegando aí durante esses mares do mercado, durante essas ondas da economia. E essa estratégia de você montar um portfólio para conseguir navegar independente do cenário, inclusive para gerar renda em dólar, é justamente o que a gente faz dentro do Estado Paralelo, que é o meu grupo de mentoria fechado para quem quer sair dessa prisão do real, quer se libertar, quer construir uma fonte de renda em dólar, em moeda forte, e quer blindar o seu patrimônio, blindar o futuro da tua família em ativos de longo prazo, em ativos que não dependem de nenhum governo, que o governo não pode confiscar ou não pode simplesmente ligar a impressora e desvalorizar todo o seu dinheiro, desvalorizar o seu patrimônio e comer o seu poder de compra. E além de montar essa carteira, você vai aprender lá dentro, caso você queira fazer parte do nosso time, como montar estruturas como essa, estruturas de liquidez, de geração de renda no mercado cripto, onde você pode ter retornos que você não consegue em nenhum outro tipo de mercado. Como aqui, eu depositei
4 mil dólares, já tirei de renda, só renda aqui do mercado, 115 dólares, eu tô falando de uma posição que eu abri há 10 dias atrás e tive aí mais 180 dólares de ganho, um total de 300. Lembrando, eu depositei 4.200, eu tô falando aqui de quase 10% de retorno em apenas 10 dias. Ah, beleza, mesmo que não contasse com a valorização, eu ainda estou falando aqui ó, de 115 dólares de taxas que eu ganhei de renda passiva, ou seja, 3% em 10 dias. Eu quero ver que fundo imobiliário que vai te dar isso, que ação de dividendo que vai te dar isso, com um risco bastante controlado, trabalhando ativos que eu gosto, que eu quero ter, que eu acredito por longo prazo. Isso daqui é só a pontinha do iceberg do que dá para fazer, das oportunidades que existem nesse mercado que você hoje, por ignorância ou por medo, por qualquer motivo que seja, tá deixando de aproveitar, tá deixando a oportunidade passar na sua frente. Então, aqui, para fechar, Bitcoin a 90 mil dólares, relaxa meu amigo, em breve você vai olhar para esse preço e vai se arrepender de não ter entrado.